Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Assim está escrito: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós encontramos uma promessa do Senhor Jesus de edificar a sua igreja. Até então, a igreja não era conhecida, porque Deus tinha um povo, o povo de Israel, a congregação de Israel, era por intermédio de quem Deus se manifestava e deu a eles o encargo de, como nação, ser luz para as outras nações. Porém, com o descuido e não cumprir o estabelecido de Deus para eles como nação, então veio o Senhor Jesus, conforme a promessa de Deus, antes da fundação do mundo, e aqui quando ele estava já perto de se despedir deste mundo, ele deixou registrado esse mistério que estava oculto, que não tinha conhecimento, mas que agora Jesus começava a dar os primeiros sinais do que haveria de acontecer, como seria a continuidade do seu ministério, por meio de quem? Então Jesus prometeu aqui dizendo, edificarei, quer dizer, uma coisa para o futuro, naquele dia em que Jesus falou, edificarei a minha igreja. Então, a igreja, ela deve ser edificada. E esta igreja, ela é edificada por Jesus. Ele é o iniciador da igreja, ele é o fundador da igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja. Então, a igreja nasce em Jesus. E o que é a igreja? A igreja, no sentido da palavra, quer dizer eclésia, ekkaleu, ou seja, os chamados para fora do mundo, para vir unir-se como igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja foi a única instituição divina, estabelecida, edificada por Jesus e confirmada ao longo dos séculos, a única que tem em si, pela promessa de Jesus, de unir os povos em torno de Jesus. Antigamente, havia a diferença entre judeus e gregos, ou gentios. Mas com a edificação da igreja, esta barreira e inimizade que existia entre eles cai por terra. E dos dois povos, o Senhor Jesus fez um único povo, que é chamado Igreja de Deus. Como Igreja de Deus, ela apresenta-se como um mistério. Um mistério porque a igreja, ela sendo edificada por Jesus, Jesus não estando mais presente fisicamente, mas ele a mantém, a nutre, separa, capacita as pessoas, habilita, concede a elas dons, talentos e oportunidades para que eles trabalhem em prol desta obra maravilhosa que é a igreja edificada pelo Senhor Jesus. Lembrando que a igreja é edificada em Jesus, não é em nenhum ser humano, em nenhuma pessoa humana qualquer que seja, nem mesmo a Pedro, quando muitos insistem em dizer que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Não, se tivesse edificado a igreja sobre Pedro, hoje ela já nem existiria mais. Mas a igreja foi edificada sobre Jesus e sobre esta pedra. Falando dele, edificarei a minha igreja. Então, esta igreja edificada por Jesus, que se deu a conhecer publicamente no dia de Pentecostes, quando eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, e a partir de então começaram a pregar por todas as partes, e houve uma expansão muito grande do número de fiéis, porque viam
a operação do poder de Deus, resultados, o trabalhar do Espírito Santo, convencendo a cada coração e unindo aquelas pessoas como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, entendendo a igreja como um mistério, nós vamos observar, pelo menos aqui, em 7 pontos, que tipo de mistério é esse? Por que a igreja é considerada um mistério de Deus? Estava oculto, mas agora Jesus deu a conhecer, dizendo ser aquele que edificou a sua igreja, e ela não será vencida em nenhum tempo da história humana. Em toda e qualquer situação humana, a igreja sempre prevalecerá. Pode haver embates do tipo que for, mas nenhum deles pode anular a igreja, porque Jesus prometeu que nem as portas do inferno, nem os homens, ninguém pode combater e vencer a igreja do Senhor Jesus. Ela veio para ser edificada e ficar, cumprir a sua missão até o momento de Jesus tirar o seu povo aqui da terra e levá-lo para a sua presença. Então, em primeiro lugar, nós encontramos que a igreja, ela é um mistério, porque ela reúne crentes de todas as épocas e lugares num só corpo. Tanto os crentes do passado, quanto os do presente, quanto os do futuro que virão fazer parte da igreja do Senhor, eles farão parte de um mesmo corpo, que a igreja é chamada o corpo de Cristo. Então, esta igreja como corpo, ela é constituída dos salvos e fiéis de toda a face da terra e de todas as épocas, indistintamente. Então, por isso é um mistério. Quem consegue reunir pessoas de várias gerações num único corpo? Só mesmo Jesus, através da igreja que ele edificou, e por conta disso ela é considerada como sendo um mistério. Mistério, algo que estava oculto, mas dar-se a conhecer. E nem sempre temos a claridade para entender a profundidade desse mistério. Mas cremos e aceitamos pela fé, porque o próprio Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. O segundo ponto, ela é um mistério, porque esta igreja foi gerada, edificada e consumada através do sacrifício de Jesus. Se Jesus não tivesse oferecido a vida em sacrifício a Deus, esta igreja não teria sido edificada, porque ela estava condicionada ao oferecer de Jesus a vida como um sacrifício aceito e agradável diante de Deus. O que aconteceu alguns dias depois de proferir esta promessa. Então, a igreja é um mistério porque ela é fruto de um grande sacrifício, o sacrifício de Jesus. Quando ele rendeu na cruz do Calvário, disse: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. A partir dali, então, selou as palavras de Jesus. A promessa estava agora pronta já para se cumprir, porque o que Jesus veio para fazer, ele finalizou e, terminando o seu trabalho, então agora iria dar seguimento ao trabalho dos seus discípulos e apóstolos, e eles ficariam encarregados desta igreja edificada, sustentada e nutrida por Jesus. Eles seriam os porta-vozes do Senhor, fariam parte desta igreja. Então, o segundo ponto é que é um mistério porque ela é fruto, ela é resultado de um sacrifício expiatório feito por Jesus a favor da humanidade e para, em um corpo, reunir os fiéis da terra. Terceiro lugar, ela é um mistério porque Deus colocou na igreja ministérios e dons, ou seja, dons ministeriais para estarem à frente da igreja
e receberem do Senhor Jesus as orientações necessárias e assumirem o posicionamento de transmitir, orientar, instruir, ensinar e treinar aquele povo para servir ao Senhor dentro desta instituição divina chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é de caráter universal. A Igreja de Jesus, ela é tanto visível como invisível. Visíveis são aqueles que ainda estão vivendo. Visível naqueles que se dão a conhecer. Invisível porque aqueles que partiram fazem parte da Igreja do Senhor. Não foram desligados dela por conta da morte, mas mantêm-se firmados nesse mistério maravilhoso que é a Igreja edificada por Jesus. E ela recebe, então, ministérios e dons. São capacitações que o Senhor distribui à Igreja para que ela funcione de maneira plena, normal e produtiva. Este é o resultado. Então, o terceiro ponto é este que ele colocou: ministérios na igreja com dons. Então, os ministérios nas igrejas, eles devem ter a sua funcionalidade. Não devem ser ministérios inativos, inertes, parados. Não. O ministério é para fazer o ambiente funcionar de acordo com a vontade do Senhor. E, portanto, Deus coloca ministérios na igreja e capacita a cada um, em cada ministério, com os dons próprios para o ministério que receberam do Senhor. São vários, há uma diversidade de ministérios que Deus coloca na igreja, e para cada ministério há um dom específico. E o Senhor Deus assim faz, tanto o dom, os ministérios, quanto os dons específicos dos ministérios. Eles são distribuídos pelo Senhor. O quarto ponto, nós observamos que esta igreja, ela também é um mistério, porque além dos ministérios e dons ministeriais, Deus colocou na igreja, através do Senhor Jesus, dons espirituais. Então, existe dons ministeriais e existe dons espirituais. Dons ministeriais são para as lideranças, dentro do dom recebido. Dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo como um todo. E esses dons não estão presos somente a lideranças, mas a todo o salvo da face da terra. Ele recebe de Deus dons espirituais para ser útil na obra do Senhor, através destes dons que são dados. São capacitações do Espírito Santo na vida de cada um. Então, este é o quarto ponto. O quinto ponto é que a igreja é um corpo. E este corpo tem uma cabeça. E a cabeça do corpo é Jesus. Ele não é o cabeça, ele é a cabeça da igreja. Esta é a diferença. O cabeça é alguém que levanta um grupo e se torna o principal ali, como que diz, o cabeça daquele momento. Jesus não é o cabeça, Jesus é a cabeça. Porque a igreja é um corpo. E este corpo depende da cabeça. Então, a cabeça é funcional neste corpo. Então, o mistério é que Jesus é a cabeça da igreja. O sexto ponto é que ela é um mistério, porque, como eu já disse, ela não está fadada ao fracasso, à derrota ou ao desaparecimento. Não. A promessa de Jesus foi que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Então, ela terá o seu caminho, embora que muitas das vezes enfrentando apertos, dificuldades, mas ela jamais será vencida pelo poder do adversário.
ele não conseguirá calar os fiéis do Senhor Jesus ao longo dos séculos. Eles continuarão, então, testificando a respeito do Senhor Jesus. Então, em sexto lugar, esta igreja é um mistério que permanece para sempre. Não tem como parar, não tem como deter. A obra é de Deus, ela não pode parar. Ninguém detém nada, não há nenhum poder sobressalente que possa deter a marcha da igreja ao longo dos séculos. Ela está debaixo da promessa do fundador, o Senhor Jesus Cristo, que prometeu estar com os seus servos todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Jesus continua, nos dias em que estamos atravessando, ele continua atuando no meio do seu povo como a cabeça da igreja, de onde nós recebemos todo o direcionamento, toda a orientação, toda a estratégia, ela vem do Senhor Jesus para que o seu povo aqui na terra execute em obediência ao direcionamento do Senhor Jesus Cristo. Em sétimo lugar, ela é um mistério porque a igreja tornou-se a habitação de Deus. É onde Deus habita. Agora, lembrando bem que a igreja não são as quatro paredes. As quatro paredes são denominadas templo. Mas como tornaram comum a palavra igreja, em qualquer lugar que se estabelece uma construção, um salão, um templo, uma coisa, coloca-se o nome de igreja. Mas, na verdade, ali não é igreja, ali é templo, um local para a reunião da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é viva, a igreja não são o concreto, as paredes, a placa denominacional, não. A igreja são as pessoas que se reúnem em nome de Jesus para servi-lo, para orar, para louvar, para estudar a palavra, ter um conhecimento mais aprofundado do Senhor Jesus, da sua obra, dos seus feitos poderosos aqui na face da terra. Então, quando nós observamos isso, nós precisamos entender a igreja como sendo um mistério, algo que ninguém consegue detê-la. E todo o suprimento necessário, todos os recursos de que ela precisa, estão disponíveis no Senhor Jesus e através do Espírito Santo, que trabalha de maneira poderosa. O Espírito Santo, ele trabalha na igreja para trazer sempre a lembrança, o ensinamento do Senhor Jesus, para dar testemunho de Jesus, para capacitar as pessoas com dons e talentos, para colocar as palavras certas no momento exato e para enviar também a unção, a manifestação do poder que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando olhamos a igreja sobre este parâmetro, nós entendemos que ela tem uma finalidade primordial por estar aqui na terra e, portanto, deve ser valorizada, respeitada e devemos viver como o Senhor desejou que vivêssemos, como se fôssemos uma unidade, viver em unidade, viver em um mesmo espírito, em uma mesma fé, em um mesmo Senhor, um mesmo Deus, um só batismo, e por aí vai, observando e obedecendo todas as orientações que nos são dadas através da palavra que o Senhor Jesus deixou para que nós, através dela, pudéssemos encontrar os elementos necessários para o nosso estudo, meditação, crescimento espiritual na comunhão com o Senhor. E poder, então, representá-lo nesta terra, fazendo parte do corpo de Cristo, a igreja edificada pelo Senhor Jesus.
Então, é neste sentido que nós entendemos e observamos a igreja como sendo um mistério de Deus. Ela existe várias figuras para demonstrar a característica da igreja. Ela pode ser considerada como um templo, como uma família, como um mistério, como uma coluna, enfim. Existem várias figuras da igreja, como noiva. Então são figuras que a palavra de Deus mostra para trazer o sentido real do que é a igreja edificada pelo Senhor Jesus. Então essa igreja tem um fundamento irremovível. O apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja de Corinto, ele disse: pois eu, como sábio arquiteto, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica, porque não se pode colocar outro fundamento além do que já está posto. E qual é o fundamento? O fundamento é Jesus. Jesus é o fundamento da igreja, é a pedra principal, é o ponto-chave para a edificação e a existência da sua igreja aqui na terra, conforme nós vemos aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Então, através da igreja, nós nos tornamos também a morada de Deus em espírito. Então, há necessidade desta união deste povo, deste ajuntamento para servir, adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Então, quando observamos esta igreja como sendo esse mistério importante, nós vamos entender que ela é preciosa aos olhos de Deus. E o Senhor Jesus sempre atento para que a sua igreja não tenha falta de nada, mas que ela esteja capacitada e suprida do necessário para seguir adiante, sempre caminhando, sempre proclamando, sempre anunciando o Evangelho e alcançando vidas para o Senhor Jesus Cristo, que serão agregadas à sua igreja, que é o seu corpo. Nós encontramos a igreja como também sendo um rebanho, a igreja como um luzeiro de Deus, enfim, são várias figuras que se mostram na Bíblia a respeito da igreja, mas as principais é aquela: corpo, família, templo, coluna e firmeza da verdade e rebanho. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo, é a habitação de Deus, a morada de Deus em espírito, é a geração eleita, é o sacerdócio, é a nação santa, é o povo adquirido. Tudo isso faz alusão à igreja do Senhor. E esta igreja como sendo um mistério que foi dado a conhecer através do Senhor Jesus. Só por ele é que nós tomamos conhecimento desta grande realidade, a igreja, que para os antigos eles não conseguiam enxergar ao longo dos séculos a existência da igreja. Porque eles viam o povo de Israel no seu triunfo, a queda daquele povo e futuramente, lá no milênio, quando este povo novamente voltará a ser um instrumento nas mãos de Deus, mas aquele vale que existia entre a queda e novamente a restauração deste povo, eles não conseguiam enxergar que estava incrustado dentro da Escritura, que é a existência da igreja. E ela veio para o tempo da graça, a dispensação da graça. E ela vai até o fim dessa dispensação, colhendo e abraçando filhos para entregar ao Senhor nosso Deus. Então a igreja é
a congregação, a reunião dos salvos, ela está sujeita, submissa ao Senhor Jesus, onde lhe presta obediência íntegra, obediência 100%. Então, onde houver um grupo de pessoas servindo a Deus, constituindo-se como igreja, tem lá um responsável, uma liderança que deve ter recebido de Jesus o dom ministerial, porque se não tiver o dom ministerial, não vai realizar um trabalho a contento do Senhor. E nesta reunião do povo deve haver também a distribuição dos dons espirituais. Eles são dados para edificação. É a maneira como o Espírito Santo vai trabalhando no meio daquele povo, unindo, fortalecendo, aprofundando, dando crescimento, dando conhecimento e mantendo este povo unido diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos ter esta consciência de que este mistério revelado e do qual nós agora fazemos parte é algo que procedeu do coração do Senhor Jesus e ele mantém-se atento em todo o tempo sobre esta instituição da sua igreja aqui na terra. Então, relembrando do que passamos aqui, a igreja como um mistério, em primeiro lugar, ela é um mistério porque reúne todos os crentes de todas as épocas e nações e gêneros. Todos eles são unidos na igreja do Senhor. Segundo lugar, ela é um mistério porque é fruto do sacrifício de Jesus. A entrega da vida de Jesus selou a edificação desta igreja. Terceiro lugar, ela é um mistério porque Deus colocou nela ministérios e dons para ensino, orientação, enfim, os ministérios. Ela é um mistério porque também o Senhor a enriqueceu através de dons espirituais. Em quarto lugar. Em quinto lugar, ela é um mistério porque ela é o corpo e Jesus é a cabeça deste corpo, a cabeça da igreja. Em sétimo lugar, ela é um mistério porque tornou-se a habitação de Deus em espírito. Então a igreja, como mistério, ela se apresenta neste formato. E nós estamos incluídos nesta igreja, presenciamos todos estes fatos importantes, a reunião, a agregação, o ajuntamento de pessoas de várias nacionalidades, de várias épocas, reunidos em um só corpo. Isso vemos atualmente. Nós somos experiência e prova disto também, quando o Senhor nos agregou à igreja que ele edificou. Quem agrega a igreja é o Senhor. E também por isso que nós entendemos ela como sendo um mistério. É algo que não tem uma explicação plausível, mas a vivência em Jesus e no ajuntamento do povo que se constitui como igreja do Senhor, há ali crescimento, enriquecimento, fortalecimento espiritual, vitória de Deus para a vida de cada um que vai seguindo por este caminho. Então nós olhamos por este prisma e então deve ter a ação e operação dos dons espirituais, deve haver também os dons ministeriais e devemos nos comportar como sendo corpo do qual Cristo é a cabeça e a certeza de que Deus em espírito habita na sua igreja. Igreja esta viva, que são as pessoas. Mais uma vez enfatizando que a igreja não é o templo, não é o local onde se reúne, são as pessoas que se reúnem lá, que são constituídas como igreja edificada por Jesus Cristo, com a promessa de ser invencível, de prosseguir e ser fiel até o fim. Esta igreja já ultrapassou quantas pelejas e guerras por este mundo afora,
mas nenhuma dessas pelejas pôde destituir e vencer a igreja. Tudo passou. A igreja continua e continuará, porque Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse mistério continuará abençoando vidas e nações ao longo do tempo que ainda resta para o povo de Deus aqui na terra. Que você possa fazer parte da igreja, que você possa fazer parte deste corpo maravilhoso, corpo místico de Cristo, do qual Ele é a cabeça, e receber dele as orientações, os direcionamentos e as bênçãos para a sua vida. Siga servindo e adorando ao Senhor e fazendo parte desta igreja maravilhosa, que é o mistério que foi revelado por Jesus Cristo, nosso Senhor. E que Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.